curioso isso, porque é muito fácil de acontecer isso no Brasil e a sua família é um bom exemplo, porque você vê que, mesmo tendo o pilar Carlos, a família Gracie, ela aconteceu, a dinastia surgiu, e são vários frutos diferentes, mesmo que da mesma árvore. Muito diferentes. Você vê que tem o Carson, como você bem disse, tem o Robson, tem o Hollis, que pelo que você fala é o mais Carlos de todos, apesar de estar entre os caçulas, né? Está entre os mais novos dos irmãos. Sim, porque eu acho o Hollis, voltando para ele, que eu acho que tem essa coisa da espiritualidade, no sentido, o Hollis era de uma bondade, ele era bom. Nasceu assim. Ele tinha um amor, uma capacidade de amar tão grande que ele puxou para ele a responsabilidade de dar continuidade à dinastia. Legal. Você entende? Entendo. Que ele puxou esse compromisso. Ele não foi para os Estados Unidos por isso, porque teve proposta financeira que resolveria a vida dele naquela época, década de 70, sabe? Irrecusável, que qualquer outro teria recusado. Não teria recusado, na verdade. Não teria recusado. E ele recusou. Por quê? Porque ele se sentia na obrigação de transmitir o conhecimento para as gerações seguintes. Que legal. Ele se dedicava. Quando o Charles, por exemplo, filho do Robson, que o Robson não assumiu esse papel. Ele não ensinou jiu-jitsu para filho nenhum. O Robson Gracie? Sim, ensinou nada. O Robson... Os filhos dele não foram? Falam, mas o Robson não tinha esse compromisso com a prática de academia. Ele nunca teve academia. Entendi. Já começa por aí. Quem tinha academia era o Carson. O Robson não teve academia. Então, quem ia buscar o Charles em Santa Teresa para ir para a academia era o Hollis. Entende? E depois foi o Carlinhos quem ensinou jiu-jitsu para o Renzo, para o Ryan, para o Ralph. O Charles do primeiro casamento do Robson era o Hollis quem ensinava. Ele frequentava a academia do Hollis, porque o Robson não tinha academia. Entendi. Então ele ia ensinar jiu-jitsu para o filho aonde? Entende? Simples. Entendi. Ele poderia, obviamente, brincar, como tinha, né? Estava no meio. Está no meio brincando, mas ele não vivia mais do jiu-jitsu. Entendi. Entendeu? Então, quem vivia do jiu-jitsu era o Hollis. O Carlson, sim, vivia do jiu-jitsu. O Hollis vivia do jiu-jitsu. O Carson foi o defensor. O Reilson vivia do jiu-jitsu. O Carson foi o defensor do bastião da família, inclusive, por um tempo. Sim. Né? Bateu em Valdemar Santana. Era o bicho. Ocupou esse lugar. Sim. Por quê? Porque o Robson era pequenininho, não tinha porte físico para enfrentar os grandalhões. Sim. Então, sobrou para o Carson. E depois veio o Reilson, que era também franzino. Não tinha porte físico para encarar os adversários já treinados, porque ali na década de 50, o jiu-jitsu, o pessoal do judô já tinha migrado para o jiu-jitsu. Exato. As outras modalidades de luta já tinham migrado para o jiu-jitsu. O papai já tinha feito escola. Sim. Você entende? Então, muita gente, quem bebeu na fonte da academia do papai na década de 20 e 30, quando chegou na década de 50, já andava com as próprias pernas. Com as próprias pernas, já tinha feito a sua própria escola também. Sim. Entendeu? Sim. Então, os adversários eram muito mais duros, né? Não tinha leigo ali. Perfeito. Quer dizer, até tinham, mas tinham os que sabiam. Sim. O Ivan Gomes não era leigo. Perfeito. Entendeu? Sim. Quer dizer, então, vários ali não eram leigos. O próprio Valdemar Santana era cria da academia. Exatamente. Aprendeu jiu-jitsu. Ele era sparring do próprio Carson, do tio Hélio, entendeu? E traiu o movimento. Entendeu? Eu acho ele assim... Forma de falar. Eu acho que traiu, óbvio, assim, porque ele aceitou, né? Sim. Mas é totalmente compreensível que ele tenha aceitado. Claro. Eu não acho que isso tenha sido um mau caratismo. Não. Eu acho que foi uma necessidade e da forma como ele saiu da academia também saiu ressentido, porque o tio Hélio foi muito duro com ele, foi muito injusto, muito, entendeu? Excessivamente duro. Na verdade, eu acho que o Hélio tentou reproduzir
a lealdade que ele tinha ao Carlos. Sim, sendo que os demais não exigiam dos demais. Ele queria exigir que as pessoas tivessem um nível de lealdade Dele. incondicional. Isso. E não era. Exato. Não é assim, né? Exatamente, não é assim. Acho que foi a forma como ele aprendeu. E nem o papai não era bruto como o tio Hélio, né? Entendi. O papai era um homem doce. Sim. Ele poderia ser rigoroso, ele era firme, mas ele era muito suave. Ele era uma pessoa, Entendi. né, determinada, mas carinhosa, amorosa. Você entende? Entendo. O tio Hélio era mais militar, ele era Sim. mais rígido, embora eu, comigo, por exemplo, como tio, extremamente, é um doce. O tio Hélio é uma flor, assim, Legal. comigo. Que legal. A gente, uma das passagens assim que o livro me trouxe assim foi a oportunidade de entrevistá-lo e do que a gente viveu nesse processo, né? Porque bacana. eu estava ali para contestá-lo. Sim. Foi uma luta. Imagina. A gente travou ali um jiu-jitsu mental, Sério? entendeu? Sério, No óbvio. No jogo de relação, De relação. porque como a sobrinha chega para vir aqui te entrevistar, porque eu vou escrever a biografia do papai para mostrar que o que você está dizendo não é verdade. Uau. Isso. E eu não sou uma pessoa simulada, Sim. entende? Sim. Eu escrevi um artigo, Família Gracie, que eu ali traço a essência do livro. Isso eu publiquei, esse artigo foi publicado antes do livro, até de eu decidir escrever ou de publicar. Foi logo no início, quando eu estava no embrião ainda. E isso já causou um... Óbvio. Daqui a pouco você liga, tio, tô indo aí para continuar isso. Eu falar no artigo que o Horion estava manipulando a vaidade patológica do tio Hélio, isso já é uma bomba, entendeu? Bomba. Sim, Quer sim. dizer, então quando foi... Mas me fala disso que eu não tenho conhecimento. Porque cito isso quando o Horion registrou o nome Gracie Gracie Jiu-Jitsu nos Estados Unidos e quis ser o dono Ninguém mais da poderia marca da família que o meu pai, do nome que meu pai criou. Sim. Entende? Que era uma tradição, o sobrenome da família. Como assim? Você vai ser dono, só você que pode usar? Vão ter que pagar royalties para você do meu sobrenome? Rickson Gracie Academy não podia. Caramba. Nos Estados Unidos. Carson Gracie. O Carson não podia abrir uma academia nos Estados Unidos. Carson Gracie Jiu-Jitsu. Porque o Horion tinha Jiu-Jitsu patenteado. Academy. Porque ele foi lá e patenteou e tinha que pagar royalties a ele. Uau. Você está entendendo? Peraí, meu querido. Como assim? Então, foi ali que começam essas coisas que vão acontecendo, que a vida real é muito mais Dura. rica, dura e novelesca do que qualquer novela de ficção, Isso. entendeu? Como a gente falava, a arte não imita a vida. Óbvio. A arte não imita... A vida não imita a arte imita Sim. a vida, exatamente. Então, isso, quer dizer, isso, por exemplo, foi um dos motivos que eu decidi escrever, porque eu falei, eu não vou deixar tirarem o meu pai da história do jiu-jitsu. Sim. Quando eu escutei o Rob no Ultimate, o Royce entrando no ringue, dizendo que ele era filho que o pai dele tinha aprendido jiu-jitsu com um viajante japonês, eu não falei, como assim? Não aceito isso. Ninguém vai fraudar a história do meu pai e a minha própria história e a história dos meus filhos. Ninguém vai fraudar essa história. Ninguém vai corromper a minha identidade, nem a identidade da minha família e dos meus filhos. Sim. Entende? Porque isso é muito sério. Então, eu parei o que eu estava fazendo. Eu era uma editora de arte, eu estava trabalhando com os principais artistas brasileiros contemporâneos. E eu achei falei, não posso adiar, porque a geração do meu pai vai morrer, eu não vou ter como reconstituir essa história. Vou trazer à luz. Parei, fiz o projeto e comecei ainda consegui entrevistar 5 irmãos dele. Sim. Então, e os primos, e peguei
os que estavam vivos da geração dele, da geração dos meus irmãos mais velhos, e aí eu fui buscando todo mundo, né? E o Hélio, em momento algum, se recusou a conversar com você sobre. Pô, que legal, cara. Que Ficava legal. me esperando na portinha lá da varanda do sítio dele, com um sorriso de orelha a orelha. Agora, qual era o jogo dele? Ele achou que ia me convencer a adotar a versão dele, porque ele só falava dele. Ele também tinha isso. Ele ficava querendo me convencer que os fatos tinham sido daquela maneira. Entende? Entendo. E teve um episódio muito engraçado, assim, que para mim foi assim, sabe? Ele foi dar uma entrevista na revista Playboy. No meio desse processo, ele foi dar uma entrevista na revista Playboy. E, do nada, ele resolveu me descredibilizar na entrevista, de dizer que o que eu estava fazendo, o livro contando a história, a biografia, e que como? Ela vai, tipo assim, ela conhece mais o Carlos do que eu. Ela nem jiu-jitsu fez, ela nasceu em 60. Eu que convivi com ele a vida inteira, como que ela pode achar que vai contar a verdade e a história do pai dela e conhece mais a história do que eu, que moro com ele desde que nasci? Caraca. Porque a lógica dele era essa, entendeu? Ele se sentia o principal testemunho da existência do papai. Né? E, então, aí eu vi aquilo e falei assim, danado. Eu peguei a revista, eu liguei ao tio Hélio, eu vou aí. Aí peguei a revista, fui lá no sítio dele e falei assim, olha, hoje eu não vim aqui para te entrevistar, não, mas eu vou gravar a nossa conversa. Botei o microfone, o gravador ligado em cima da mesa. Tranquilo, pode gravar. Estou falando, o tio Hélio, eu sempre, a vida inteira, eu tive uma relação com ele muito querida. Ele era um tio querido e eu uma sobrinha querida, que ficava fazendo cafuné nele, que ficava... Cafuné era disputado lá na família. Sim, entendeu? Assim, faz um cafunézinho. Eu ficava lá na carequinha dele, fazendo cafuné. A gente tinha uma relação muito carinhosa, entende? Quando eu era criança, ele chegava na casa do meu pai... A tropa de crianças fazia um coro, tio Hélio, tio Hélio. Parecia, sabe, assim, uma banda, assim, de... Muito legal. Muito era aquele coro de celebração da chegada dele, porque ele era o tio que proporcionava a maior diversão pra gente. Era cinema, era cavalo, era jogo, sabe? Ele tinha uma empatia com criança impressionante, assim. Muito bom. Então, como? Você não como que eu vou esquecer? Vou, sabe? Era um monte de beijinho, meu tio querido. A batalha era mental. Né? Só que tudo bem, eu te amo, eu te adoro, mas eu vou escrever a biografia do meu pai. E a história vai ser outra. Muito bom. E aí eu falei assim, por que você foi falar mal de mim na revista? Eu fiz isso? Me deu vontade de rir, assim, porque eu cheguei, botei aqui e falei, tio Hélio, você foi falar mal de mim na revista por quê? Ele me olhou assim, sério, assim, eu fiz isso? Eu falei, fez, olha aqui, abri a revista, olha aqui, lê, olha o que você foi falar, como assim? Que eu não entendi. Aí ele começou a disfarçar, aí ele ficava tentando escapar, e eu cercando, aí eu fui, então, porque eu estava braba dele ter feito isso. Muito bom. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço!